Olá, meu povo. Um feliz 2026 novamente para vocês. Eu decidi iniciar essa mensagem nesse início de ano, antes que qualquer outra que eu fosse passar aqui no meu canal, além do Feliz Ano Novo, que eu dei vários aí, seria essa mensagem. Essa mensagem lá é um texto que eu li, chegou para mim no final do ano passado e eu resolvi abrir esse ano com essa mensagem para a gente poder refletir, para servir também, ao mesmo tempo, como uma semente. Sempre a gente pensar nesse pensamento, aí, nessa reflexão dessa mensagem ao longo do ano, né, dos nossos planejamentos, das nossas decisões, das nossas escolhas. Eu vou ler aqui para vocês. Foi um texto publicado no Fast Company Brasil. É um texto de Gêneson Honorato e diz assim: Sociedade do cansaço. Estamos cansados demais para perceber? Mesmo no descanso, tentamos ser eficientes e assim vamos nos desconectando do que é essencial: o tédio, o vazio, o silêncio. Estamos cansados. Isso já não é novidade. Mas talvez a verdadeira novidade seja essa: estamos cansados demais para perceber o quanto estamos cansados. Byung-Chul Han escreveu que vivemos em uma sociedade que trocou o dever pela performance. Não somos mais cobrados por fora, mas por dentro. Não obedecemos a um sistema, somos o próprio sistema. Não cobramos para produzir mais, sentir menos e melhorar o tempo todo. A produtividade virou virtude, a exaustão uma medalha invisível. Acordamos já devendo energia. Trabalhamos com o corpo presente e a cabeça ausente. Nos intervalos, descansamos com a tela na mão. À noite, o sono chega ansioso, cheio de notificações. E no dia seguinte, tudo de novo. Vivemos como se fosse normal, como se o esgotamento fosse uma espécie de taxa de participação da vida adulta, uma parte do jogo. Mas e se não for bem assim? Outro dia, em um intervalo entre dois compromissos, sentei em um café, sem celular, sem fone, sem nada, só eu e o tempo, ou pelo menos era essa a intenção. Foram exatos 2 minutos, até que o desconforto batesse. A mente acelerada, a mão inquieta, o impulso automático de abrir alguma coisa, ler qualquer coisa, produzir algo. Talvez a grande inovação agora seja parar, respirar e reaprender o tempo. Descansar ali parecia uma tarefa mais difícil do que eu imaginava. É como se o corpo tivesse desaprendido a parar, a repousar. Como se a pausa tivesse virado uma fórmula inalcançável. Fazer nada parece ter virado um crime inafiançável. Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Quando a cabeça não vem mais de fora, mais de dentro. Você é seu próprio gestor, seu próprio relógio, seu próprio chicote. Forte, né? Estamos sempre em modo desempenho. Mesmo no descanso, tentamos ser eficientes. Vou aproveitar para ouvir um podcast, vou ler algo útil, vou dar uma olhada rápida no e-mail. E assim vamos nos desconectando do que é essencial: o tédio, o vazio, o silêncio. Coisas que não produzem resultado imediato, mas que sustentam tudo o que importa no longo prazo. A atenção, a presença, a criatividade e saúde. Estamos tão cansados que já nem percebemos que estamos nos exaurindo. No fundo, talvez a pergunta não seja mais como descansar, mas sim como reaprender a existir sem estar produzindo o tempo inteiro. Talvez a grande inovação agora não seja acelerar mais, seja parar, respirar e reaprender o tempo. Quem sabe perceber, mesmo aos poucos, que o descanso não é o posto de trabalho, é o que torna o trabalho possível. Até a próxima. Que texto forte, né? Adoro ler essas coisas. Faz a gente refletir sobre os sentidos das coisas, né? Nossos objetivos, eu falo muito aqui, em plano de ação, no PDCA, na alta performance, em desempenho. Mas antes desse processo todo acelerado, né, que é a nossa rotina, principalmente com o avanço da tecnologia,
a gente está no processo muito acelerado que muitas vezes correr demais para algo que poderia ser de uma outra forma, uma outra rota, um outro caminho, ou não aquilo, ser uma outra coisa, e por aí vai. Então, esse início de ano, principalmente, eu comecei a enxergar esse texto e ao mesmo tempo como uma lição, ao mesmo tempo como uma reflexão de que todos os traços que a gente, a maioria deles, que a gente pode almejar, chegar, isso no trabalho, na nossa vida pessoal e etc., a gente começa a pensar um pouco diferente, né, desse modo tão automático, tão acelerado que hoje a gente está. E que essa decisão, essa escolha, ela tenha um sentido a longo prazo, que é o que o texto mostrou aqui também. E aí eu vou deixar essa reflexão, ela tem várias nuances aqui, né, várias interpretações, mas tentei resumir de uma visão minha, geral, do que ele quis passar, e ao mesmo tempo no mundo aí, voltando agora para o mundo dos negócios, né, de decisões que a gente tem que tomar, de caminhos que a gente tem que traçar, antes de qualquer coisa. Não é só o tempo gasto, não é só o valor gasto, o investimento gasto para determinada coisa e de algo que a gente quer que esse retorno venha, claro. Mas antes de chegar a esse processo aí, né, que está mais adiante, vem aqui o nosso comportamento, né? É uma visão muito aqui do nosso comportamento sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre as escolhas. Analisar a questão do nosso comportamento, que é um processo bem difícil, mas não é impossível. Eu acho que a partir do momento que deixa a mente mais calma, desacelera mais, é a questão aí que ele fala do tédio, do vazio, do silêncio, a gente consegue pensar melhor, agir melhor para o que a gente está pretendendo fazer. E aí eu vou deixar essa reflexão aqui para a gente iniciar o ano, voltando muito para esse pensamento aqui, que seja algo planejado, algo produtivo, algo que gere retorno, mas que não tire a nossa paz, que não tire o nosso sossego, visando a questão do lucro, muitas vezes, ou não, e que isso tire a nossa paz. Então, eu vou deixar aqui essa reflexão para a gente começar o ano, de fato, com o pé direito, com o pé esquerdo e com a mente mais sã, mais saudável aí para os nossos projetos.